Olá, amigos! Em poucos dias, os adventistas do sétimo dia de todo o mundo estarão se reunindo em San Antonio, Texas, para a sua 60ª sessão da Conferência Geral. Durante esse encontro histórico, os delegados estarão discutindo assuntos importantes. Provavelmente o mais notável seja o da ordenação de mulheres. A votação sobre essa importante doutrina, sem dúvida, terá um profundo impacto sobre a missão, teologia e unidade da Igreja Adventista pelos anos que se seguirem. Certamente precisamos orar. Mas antes de mais nada, deixe-me deixar claro que precisamos fazer muito mais para capacitar mulheres para que usem seus dons em um amplo espectro do ministério. A Igreja também precisa oferecer opções educacionais, bem como mais empregos para as mulheres que quiserem dedicar suas vidas para compartilhar o Evangelho. Isso, é claro, tem que ser feito de tal forma que respeite as claras distinções bíblicas, lidando com os papéis de homens e mulheres no ministério. Precisamos nos manter fiéis às Escrituras, especialmente agora, ao nos encontrarmos às sombras de uma cultura que anela pelo casamento gay. Essa não é a hora de os adventistas ficarem confusos quanto às diferenças bíblicas entre homens e mulheres. Ellen White diz: há lições da história do passado que temos que aprender. Há períodos que são pontos de virada na história das nações e da Igreja. Se essas lições são acatadas, há progresso espiritual. Se rejeitadas, declínio espiritual e naufrágio se seguirão. The Bible Echo, 26 de agosto de 1895. A maioria de nós já ouviu os argumentos bíblicos a favor e contra a ordenação de mulheres. Por um momento, gostaria que você considerasse a história do que aconteceu às 5 grandes denominações americanas que se defrontaram com essa questão. Por exemplo, considere a Igreja Evangélica Luterana nos Estados Unidos, que uma vez foi uma igreja protestante maciça. A ILCA, que já foi a maior entidade luterana nos Estados Unidos, começou a ordenar mulheres em 1970, quando alcançou seu maior número, de 5,2 milhões de membros. Somente 3,5 milhões continuam na ICLA luterana em 2015. Isso é uma perda de 1,7 milhões, ou 30% de membros. De acordo com os dados de uma agência de estatísticas, de 2014 a 2010, o número de participantes da escola dominical caiu 40% entre as igrejas evangélicas luteranas americanas. Hoje, a igreja luterana é dirigida por uma mulher e eles aprovam o casamento gay, sem mencionar que eles enfrentam sérias divisões internas. Uma das razões para o declínio foi que, ao as mulheres assumirem igrejas locais, parece que os homens perderam a motivação. Agora, considere por um momento a Igreja Metodista Unida. 4 de maio de 1956, em Minneapolis, Minnesota, a Conferência Geral da Igreja Metodista aprovou a ordenação de mulheres. Desde então, eles têm experimentado uma deterioração catastrófica na membresia. Na Conferência Geral de 2012, o reverendo Adam Hamilton disse a todos que nesse ritmo de declínio de membros, nos últimos 5 anos perdemos na Igreja Metodista dos Estados Unidos o mesmo que perderíamos em 50 anos. Os metodistas nos Estados Unidos perderam mais de 4,5 milhões de membros, declinando a cada ano desde 1964. Hoje, a Igreja Metodista aceita o casamento homossexual e eles têm experimentado uma tremenda divisão e um êxodo virtual da congregação dessa denominação. E sobre a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, eles começaram a ordenar mulheres em 1959, crendo que isso ajudaria no crescimento da igreja. Em 60 anos, a igreja declinou mais de 55%. A Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos hoje tem 1,8 milhões de membros. Isso é menos que a metade do número de membros já alcançados, 4,25 milhões, e abaixo de 1,95 milhões do que eles tinham em 2011. Nos últimos 10 anos, a membresia diminuiu cerca de 500 mil. Em 2010, a Igreja Presbiteriana começou a ordenar homossexuais. Muitos grupos se separaram e formaram novas denominações presbiterianas. E sobre a Igreja Episcopal ou Igreja Anglicana? Eles começaram a ordenação independente do sexo em 1976. Desde então, eles começaram a experimentar um precipitado declínio tanto de membros batizados quanto de membros gerais.
De acordo com a reportagem do Notícias Cristãs, em 2010, os líderes nos Estados Unidos caíram mais de 2 milhões, o que é bem abaixo do número máximo alcançado de aproximadamente 3,6 milhões em 1966. A Igreja Episcopal começou a ordenar homossexuais em 2009. Milhares de pessoas têm deixado a Igreja Anglicana nos Estados Unidos e formado novas denominações. Durante esse mesmo período, outras denominações que ordenaram mulheres, a Igreja Batista, ou algumas delas, começaram a fazer lobby em prol da ordenação de mulheres, e alguns começaram a praticar de forma independente a ordenação de mulheres. Mas a liderança batista levou o assunto à sua convenção nos anos 80 em Kansas. Depois de um nervoso debate, a Igreja Batista voltou em dar mais poder ao ministério da mulher e manter a ordem bíblica, que só os homens devem ser ordenados como pastores. A Igreja Batista atualmente não endossa a ordenação de mulheres nem de homossexuais à liderança. Em 20 anos seguindo essas decisões, a membresia da Igreja Batista cresceu mais de 16 milhões e hoje continuam sendo a maior igreja protestante da América do Norte. Como você pode ver na história, qualquer orientação para votar a favor da ordenação de mulheres destruiu a teologia da missão, a unidade dessas principais denominações, onde os batistas, ao rejeitar a ordenação de mulheres, preservaram a identidade coesa e continuaram a crescer. Agora, com todo esse histórico, amigos, considerem os Adventistas do Sétimo Dia. Em 1863 foram organizados formalmente como uma denominação, e nos anos seguintes, até hoje, temos alcançado mais de 18 milhões de membros. E agora estamos na mesma encruzilhada como essas outras denominações. O que vamos fazer? O que decidiremos em relação à questão da ordenação fará uma grande diferença no crescimento futuro, na unidade de missão e teologia do movimento da IAS. Há mais de 40 anos, eu era um jovem muito confuso tentando descobrir qual o propósito da vida. E aconteceu que eu estava vagando pelo país em busca de estudar. Por fim, acabei vivendo em uma espécie de caverna no meio dessas montanhas. Mas a providência de Deus mandou que alguém deixasse uma Bíblia na caverna. E depois de ler a Bíblia, aceitei a Jesus. Mas em seguida, fui confrontado com outro problema. Existem muitas igrejas cristãs, qual a verdadeira? E pelos próximos 2 anos, eu comecei a estudar com todo o meu coração muitas denominações diferentes. E eu acredito que há bons cristãos em muitas igrejas diferentes. Mas após um estudo cuidadoso, fiquei convencido de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica. E eu estava tão convencido disso que durante os últimos 30 anos eu estive envolvido em tempo integral em fazer evangelismo público por todo o mundo e temos um belo movimento, onde as pessoas acreditam na mesma coisa ao redor do mundo. Meu coração está pesaroso neste momento com o conceito de que podemos votar para permitir diferentes divisões, diferentes igrejas e praticar uma teologia diferente. Isso vai ser muito confuso para evangelistas que estão convidando as pessoas para se juntarem à igreja e terão que explicar por que uma igreja acredita uma coisa enquanto outra igreja algo completamente diferente. Eu creio que é tempo de ficarmos juntos. Devemos estar unidos pela verdade. Queridos amigos, orem, por favor. Orem para que o Espírito Santo venha de maneira poderosa para a sessão da conferência e que eles rejeitem os planos diabólicos que podem causar divisão. Que conceda a todos os delegados a clareza e a coragem para voltarem em defesa da verdade. Em segundo lugar, estude essas questões e compartilhe essas informações com outras pessoas. Transmita este apelo e no final deste vídeo haverá um site onde você pode encontrar alguns dos melhores recursos para entender essas questões e estudar por si mesmo. Isso é tão importante que essas informações estão sendo fornecidas gratuitamente. Por favor, acesse o site, dê uma olhada no material e compartilhe este vídeo com outras pessoas. E acima de tudo, orem pelo reavivamento.